Eclesiastes, capítulo 11, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu quero ler novamente. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens não cegará. Versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que fez todas as coisas. Aleluia! Nessa madrugada, Salomão, através do Espírito Santo de Deus, está nos ensinando nesse capítulo. Quando lemos Eclesiastes, nós lemos sobre uma fase da vida de Salomão. Salomão começa no verso 1 a falar assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quando Salomão está falando de pão aqui, você deve se perguntar: mas, ô evangelista, eu tenho que lançar o meu pão sobre as águas? Na verdade, quando a Bíblia está falando de pão aqui, ela está se referindo à semente. Havia uma prática antigamente, e essa prática era feita pelo povo do Egito. Tinha uma época da cheia do rio, quando o Nilo enchia, ele tomava a margem do rio. Assim o povo jogava as sementes, e quando a margem esvaziava, o rio recuava. Ali as sementes já estavam fincadas na terra, já estavam semeadas, para que no tempo oportuno viesse a crescer e a nascer. Mas quando Salomão está falando aqui dessa parte, ele está se referindo ao povo de Israel da seguinte forma: naquela área ali do Oriente Médio, só chovem 2 vezes no ano. É o que a Bíblia vai relatar de chuva temporã e chuva serôdia. Chove, primeira época que chove do ano, entre março e abril, é a chuva serôdia. Em outubro é a chuva temporã. Então naquela época só chovia, e hoje também é raro chover nas outras épocas do ano, mas geralmente é março, abril e outubro. Então, por que Salomão está explicando isso para nós? Lançar o pão sobre as águas, naquela época, era uma questão de fé. Por quê? Porque o povo de Israel, eles davam muito valor à semente, e até hoje eles dão muito valor ao alimento. Nós não, a nossa cultura é diferente. Nós temos que lembrar que a Bíblia, ela está correlacionada àquela cultura daquela época, não é a cultura de hoje. Então, quando Salomão está falando assim, ó, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Sabe o que Salomão está falando para nós? Há tempo de plantar, mas também há tempo para a colheita. Salomão está falando, você vai lançar o pão, porque depois de muitos dias, ou seja, tem o tempo de semear, mas o tempo de colher só Deus sabe. Qual é o seu papel e qual é o meu papel? Semear. Porque depois de muitos dias, nós acharemos nosso pão. Ou seja, depois de muitos dias, nós não sabemos quanto, Deus o sabe, nós vamos colher aquilo que plantamos. E no verso 4 fala assim, ó, quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens não cegará. Sabe o que Salomão está falando para mim e para você assim? Se você olhar para as condições que você vive hoje, você não vai semear. Se você olhar para o seu bolso hoje, nessa noite, você não vai semear. Se você olhar para as suas condições, quer ver uma coisa? Deus te deu promessas. Deus falou que você ia viajar para lá e para cá. Deus falou para você que você ia pregar sobre as nações, mas você não tem dinheiro para tirar o passaporte.
Sabe o que é isso? Você está olhando para o vento, você está olhando para a nuvem, você está olhando para as condições terrenas. E Deus não te chamou para viver sobre as condições terrenas. Deus te condicionou às condições celestiais. Ei, a sua provisão não vem da terra, a sua provisão vem do céu. A Bíblia fala: buscai o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas não são do baixo, são de cima. Ele acrescentará na sua vida. Mas sendo que a época que vivemos hoje, nós vivemos uma geração imediatista. Evangelista, o que é uma geração imediatista? É a geração que não quer lançar o pão sobre as águas. Até querem lançar, mas eles querem colher no tempo deles. Ei, não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. Mas só que nós hoje, nós somos a geração iFood. O que é a geração iFood? Você planta hoje e quer colher amanhã. Você rega hoje que você quer colher amanhã. Você planta hoje e quer comer do fruto amanhã. Ei, você semeia, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Você ora, mas quem dá a resposta é o Senhor. Ei, você age em oração, mas quem reage com poder é o Senhor. É por isso que a Bíblia fala: ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. O que Deus está falando? Fica em Jerusalém, ora em Jerusalém, busca em Jerusalém, ora, jejua, vai ao culto em Jerusalém, porque o poder é Ele quem manda, mas não é do baixo. No baixo você faz curso de teologia, no baixo você vem para a escola bíblica, no baixo você participa da célula, no baixo você lê um livro, no baixo você faz um curso, mas poder de Deus só vem do alto. Por isso que Salomão está falando: ei, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Como naquela época chovia em só 2 épocas do ano, abril e março e outubro. Então o povo daquela época, preste atenção nisso, o povo daquela época, eles tinham que ter um ato de fé em jogar a semente na terra, em preparar a terra, arar a terra e esperar que o céu enviasse chuva. A geração daquela época era uma geração que pegava a semente, presta atenção, cuidava da semente, preparava o solo, arava o solo, botava a semente no solo e esperava o céu mandar a chuva. Eu vou repetir mais uma vez para você entender de uma vez por todas. A geração daquela época, ela não estava condicionada às coisas terrenas. Ela estava condicionada à seguinte coisa: preparar o solo, arar a terra, plantar a semente e esperar uma chuva, ou seja, resposta do céu. Só que a geração de hoje em dia quer plantar a semente, arar a terra, preparar a terra e esperar uma resposta da terra. Ei, a tua resposta não vem da terra. Qual o teu papel? Qual o meu papel, evangelista? O meu papel é preparar a terra. O meu papel é arar a terra. O meu papel é plantar a semente na terra e esperar a chuva do céu. Mas só que essa geração de hoje em dia quer regar a semente com mangueira do baixo. Ei, a sua provisão, o que vai regar a tua semente, o que vai regar o seu solo, o que vai regar a sua vida, o que vai regar o seu ministério, o que vai regar a sua história, não é mangueira, não é água de chuveiro, não é água da bica, é a chuva temporã e a chuva serôdia que vai vir do céu. Então lança o teu pão sobre as águas, começa a lançar o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aleluia, glória a Deus. Assim, quem observa o vento e quem observa a nuvem, quem observa o vento não semeia. Versículo 4. Quem observa a nuvem não cega. Sabe o que Salomão está falando? Para de olhar para as condições terrenas.
Para de olhar para o teu bolso. Deus falou que vai te dar um carro, você não tem dinheiro para tirar carteira. Deus falou que você vai viajar para outro país, nem dinheiro para comprar uma camisa nova você tem. Deus falou que vai te dar um casamento, você não tem nem dinheiro para comprar uma casa. O que é isso, evangelista? Tá olhando para o vento, tá olhando para a nuvem. Ei, para onde eu devo olhar? Olha para a cruz. Olha para a cruz que é Jesus. Olha para o autor e consumador da tua fé. Lança o teu pão sobre as águas. Semeia, semeia. Porque a Bíblia fala que não tem aquele que tenha largado mãe, pai, filho, filha, coisas terrenas pelo amor de Jesus Cristo, que não tenha ganhado 100 vezes mais aqui na terra e ainda mais na vida celestial. Lança teu pão sobre as águas. Assim como tu não sabes o caminho do vento, está dizendo no verso 5. E nem como se formam os ossos no ventre da grávida. Assim tu não sabes quais são as obras de Deus. Talvez alguém está olhando e está falando assim, mas para que ele está semeando? Para que ele continua? Vai para a igreja e a esposa não se converte. Vai para a igreja e a mulher continua na cachaça. Quanto mais ele procura Deus, mais o filho dele usa cocaína. Ei, eu tenho uma palavra de libertação para tua casa e para tua família. Continua lançando o pão sobre as águas, continua semeando em oração, continua com o joelho dobrado, porque aquele que começou a boa obra, é fiel para aperfeiçoá-la até o dia da volta do Senhor. Lança o teu pão sobre as águas. Só que a geração de hoje em dia é uma geração imediatista. O que é uma geração imediatista, evangelista? É uma geração que não quer semear e quer colher no outro dia. Ei, Deus me trouxe aqui na autoridade do Espírito Santo para te dizer, há um tempo de colheita sim, mas há um tempo de semeadura sim. Calma, espera a chuva para plantas pequenas, para plantas médias e para plantas grandes. O que é isso, evangelista? Ei, Deus tem um tempo para cada um, Deus tem uma obra para cada um, Deus tem uma ferramenta para cada um. Ei, espera o tempo de Deus. Mas só que a geração de hoje em dia, ela planta, Deus manda a chuva do céu e colhe, mas elas querem colher do jeito delas. Como assim, evangelista? Explica, vou te explicar e já encerra aqui para nós orarmos. A geração de hoje em dia, ela quer usar agrotóxico. O que é isso, evangelista? Eu vou te explicar. Agrotóxico é uma substância que usam muito hoje, os agricultores usam. Para quê? Porque determinado fruto dá em certa época do ano. Por exemplo, aqui no quintal da minha vizinha aqui, tem um pé de manga. Quando eu sei que vai dar manga? Quando chega meados de outubro para novembro. Se eu passar ali agora no quintal, tá assim, cheio de manga. E, modéstia à parte, é uma das melhores mangas que eu já comi, manga rosa. Evangelista, agora você virou agricultor? Não. Você vai entender porque isso é espiritual. Então, tem um determinado tempo para se plantar, determinado Deus manda chuva, e determinado tempo a fruta nasce, madura e você colhe. E qual o papel do agrotóxico? O agrotóxico, ele acelera o crescimento da fruta. O agricultor, hoje em dia, ele não quer mais esperar o tempo da fruta. Ele não quer mais esperar o mês, o dia e o ano da fruta a madurar. O que o agricultor faz? Ele injeta na árvore, ele injeta na fruta, ele injeta na planta uma determinada substância chamada agrotóxico. Qual a função do agrotóxico? É espantar as pragas. Mas também o agrotóxico, em grande quantidade, usado exageradamente, ele pode causar câncer naquele que consome a fruta. Aí, evangelista, eu não entendi nada. Então lá vai o que Deus quer falar contigo. Ei, espera o tempo de Deus. Não injeta agrotóxico no teu ministério. Sabe por quê? Tem muitos pregadores aí no altar cheio de agrotóxico. O que é agrotóxico? Foram levantados antes do tempo. Estão causando câncer na igreja. Tá cheio de levita
necessita aí pastores, evangelistas também, missionários, presbíteros, homens que se dizem homens de Deus, que até foram levantados, mas foram levantados, não ungidos com azeite, foram ungidos com agrotóxico. O que é isso? Foram ungidos antes do tempo, injetaram agrotóxico e eles ficam injetando câncer na vida dos homens e mulheres de Deus que os ouvem. Mas Deus, nesta madrugada, está enviando um tratamento contra esse câncer que tem tomado nossos altares. Deus, nesta madrugada, está enviando um tratamento. E qual o tratamento contra o câncer, evangelista? É a quimioterapia. Quem vai fazer essa quimioterapia espiritual? Chama-se o Espírito Santo de Deus contra o câncer. Deus vai combater nesta madrugada, na tua vida, contra este câncer que está tomando a sua vida. Esse câncer espiritual, ele vai entrar com um tratamento fitoterápico. Qual? Aleluia! E vai tratar você, e vai curar você. Espera o tempo de Deus. Tem um tempo para lançar o pão, mas também tem um tempo para colher. Ei, não rega com água da terra. Espera Deus mandar a chuva, porque vai chover nessa madrugada. Começa a ouvir a trovoada espiritual. Começa a ouvir o relâmpago espiritual. Começa a ouvir a chuva espiritual. Que chuva é essa, evangelista? Aquela que molha? Não. Chuva de bênção. Chuva de vitória. Que vai molhar a tua semente. Ela vai crescer. Vai frutificar. Vai dar fruto sem agrotóxico. Vai crescer do modo natural. Você vai colher e a Bíblia fala, e aqui eu encerro a minha oportunidade, vamos orar, que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Aqueles que te viram passar e um dia não deram nada por você, podem continuar não dando nada, porque você e eu não somos nada, nós só somos porque Ele é na nossa vida. Vão olhar um dia e falar, nossa, mas era uma árvore seca, mas era uma árvore sem fruto. Mas agora todo mundo quer ficar perto dele, dela. Tá cheio de fruto, tá cheio de obras. É porque você lançou o pão sobre as águas. Você esperou a chuva temporã e a chuva seródia. E Deus deu o crescimento. Ei, quem dá o crescimento é Deus. Paulo planta, Apolo rega. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. Eu agradeço a Deus pela minha oportunidade. Continua lançando o teu pão sobre as águas, porque vai chegar o tempo de tu colher. Já separou seu copo com água aí? Vamos orar nessa madrugada. Vamos orar, porque hoje é noite de Deus dar crescimento àquilo que Ele começou na tua vida. Escreve aqui, ó. Escreve aí, você que está assistindo, escreve assim, ó. Hashtag, hoje é o dia de Deus dar crescimento. Melhor, vamos melhorar. Hashtag, dia de crescimento. Bota aí, hashtag, dia de crescimento. Deus vai começar a dar crescimento na obra que Ele começou na tua vida. Seu ministério, sua casa, seu casamento, sua família. Você semeia, mas quem rega é Ele. Quem dá crescimento é Ele. Os frutos pertencem a Ele. Vamos orar.